não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Meu Deus, em Tua presença nós estamos e invocamos nesse momento, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Como já foi pedido aqui, que o Teu Espírito Santo esclareça nosso entendimento. Também dar-nos a disposição, Senhor, para, ouvindo a Tua voz, obedecer, fazer o Teu querer. Seja com cada um dos meus irmãos, assim eu te peço, dar-nos entendimento, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, o título da nossa mensagem nessa noite é O Coração por Trás dos Olhos. E nós iremos aprender nessa noite a discernir sem hipocrisia, a olhar o que está diante dos nossos olhos, especialmente na vida das pessoas com quem nós convivemos, e termos o verdadeiro discernimento espiritual, a fim de que possamos avaliar aquilo que os nossos olhos têm visto. Então nós vamos aqui entender como é que acontece o verdadeiro juízo, o verdadeiro julgamento que podemos e devemos fazer diante daqueles que estão convivendo conosco, que estão diante dos nossos olhos. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo onde apontar os erros dos outros é muito mais fácil do que reconhecer o nosso próprio erro. E aqui eu diria a vocês é que mora o problema que Jesus está tratando nessa passagem. Porque haviam alguns que olhavam para os outros como se fossem melhores do que os outros, e então, na sua posição de superioridade, estabeleciam um juízo sobre os outros. Mas nessa relação de julgar a vida alheia, de olhar para a vida do outro e estabelecer um juízo, Jesus revela que nisso mora uma grande hipocrisia. Porque a partir do momento que nós nos sentimos superiores aos outros, na realidade nós estamos cegos para enxergar quem de fato nós somos. Porque quando nós nos olhamos no espelho, quando nós enxergamos um pouco de quem nós somos, nós sabemos de uma coisa: nós também somos pecadores. Nós também erramos, nós também dizemos palavras que não deveríamos dizer, e uma vez que entendemos de fato quem nós somos, é aí, irmãos, que nós somos capazes de ter discernimento espiritual para fazer um juízo verdadeiro sobre a vida do outro. E por que Jesus deseja isso, irmãos? Porque a partir do momento que eu reconheço, como dizemos no popular, que somos farinha do mesmo saco, eu não vou julgar o outro com superioridade. Eu não serei cruel sobre o outro. Muito pelo contrário, eu usarei de misericórdia. Eu olharei para o erro do meu irmão e, ao invés de querer condená-lo, eu estenderei a mão e direi: meu irmão, assim como você falhou, eu também falho. Meus queridos irmãos, nesse texto, Jesus vai ensinar claramente que o discípulo verdadeiro, ele não é aquele que evita o julgamento, como o mundo muitas vezes diz de nós, né? Você não é crente e a Bíblia não diz, né? Não julgue o outro para não ser julgado. É verdade, aqui a Bíblia diz isso. E a advertência de Jesus vai para quem não tem discernimento espiritual, para quem não consegue perceber, né, o pecado no seu próprio coração. Porque quando nós não percebemos o pecado do nosso próprio coração, nós estamos incapazes de fazer qualquer juízo sobre a vida do outro. E quando estamos num lugar de superioridade, quando nos achamos melhor do que uma outra pessoa, nós estamos inaptos para fazer um juízo sobre a vida da pessoa ou de quem quer que seja. Então, o verdadeiro discípulo, irmãos, ele não se encontra num lugar de superioridade. Ele sabe: eu sou pecador. A Bíblia nos diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo, ainda lembrando o que diz o Antigo Testamento, ele diz: não há um justo sequer. Não há um justo. Deus procura sobre a terra um justo
e todos estão corrompidos por causa do pecado. Todos estão desviados dos caminhos do Senhor. Então, meus queridos irmãos, é só quando entendemos isso que nós podemos olhar para o outro e fazer um juízo verdadeiro. Um juízo que, ao invés de condenar e de nos dar a satisfação de que somos melhores do que o outro, nos leva a exercer compaixão e a dizer: meu irmão, você falhou, você pecou, eu também já pequei. Eu também sei as dores que você sente quando você peca, transgride a vontade de Deus. Logo, o que eu posso fazer para com você não é te julgar. O que eu posso e devo fazer para com o teu pecado, que eu vejo e que é pecado, é te ajudar. Meus irmãos, o mundo não entende isso. O mundo, todas as vezes que usa esse texto para dizer que a gente não pode julgar nada, que a gente não pode julgar, ele acha que o julgamento cristão é um julgamento de superioridade. Meus queridos irmãos, não. O julgamento de Deus é um julgamento de misericórdia. Você deve lembrar do que aconteceu quando trouxeram arrastada aquela mulher até Jesus, aquela mulher adúltera. A mulher havia sido pega em adultério e o que a lei de Moisés mandava era levar ela para a porta da cidade e ali apedrejá-la para que ela servisse de exemplo para os demais. Quando aquela mulher chega até Jesus e havia entre aqueles homens mestres da lei, homens que tinham conhecimento da lei do Senhor, mas não conhecia a espiritualidade que Deus quer de nós, que é uma espiritualidade de misericórdia. Aqueles homens todos com pedras nas mãos, bem como os mais jovens, queriam apedrejar aquela mulher. E o rei dos reis, o Senhor dos senhores, olha para aquela mulher e ao invés de apedrejá-la num ato de juízo, o que é que ele faz, irmãos? Ele perdoa aquela mulher. Jesus leva aqueles homens à consciência e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra sobre ela. E os mais velhos, dando o exemplo, soltam as pedras e os mais jovens seguem os mais velhos. Naquele momento, aquele que tinha a posição para julgar, não julga. Ele age com misericórdia. E é esta misericórdia, irmãos, que deve nos preencher para que nós possamos fazer juízos das pessoas e das coisas à nossa volta. Nós só estaremos aptos a julgar verdadeiramente se o nosso coração estiver transbordando de misericórdia, da misericórdia de Cristo Jesus. Logo, meus irmãos, nós não dizemos que não podemos julgar. Muito pelo contrário, nós estamos preparados para julgar quando a misericórdia de Jesus está em nós. Porque nós julgaremos com compaixão. Não julgaremos como nós temos visto nesses últimos dias, né? Julgaremos debaixo de uma toga, com um coração de pedra, muitas vezes condenando pessoas, né, para se sentirem melhor. Meus queridos irmãos, isso não procede de Deus. O ponto principal, irmãos, é que antes de julgar os outros, precisamos primeiramente buscar discernimento espiritual para avaliar com clareza o nosso próprio coração. Eu não sei com quem você tem convivido, mas eu tenho certeza que você, assim como eu, tem convivido com pessoas falhas. Com pessoas, quem sabe, que pisam no teu calo, que machucam você, que você olha assim, meu Deus do céu, isso nunca foi um crente. Meus queridos irmãos, nós precisamos avaliar o nosso coração para olhar para essas pessoas. Porque se temos convivido, e certamente convivemos com pessoas que pecam como nós pecamos, o que essas pessoas precisam, irmãos, não é que lancemos elas para longe de nós, é que nós exerçamos misericórdia e compaixão para com essas pessoas. Como reforça o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Veja o que ele diz, acompanhe na sua Bíblia, ou acompanhe aí no telão. Ele diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 31. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Meus queridos irmãos, ele destaca que a importância de um julgamento pessoal honesto e constante diante de Deus está sempre passando em revista o nosso coração, não para que a gente cresça e diga: olha como eu sou bom, sou melhor do que você, eu não pequei, eu não falhei. Não! Ele quer que nós passemos em revista todos os dias, em todos os momentos, a nossa vida, para que a gente se torne mais humilde, para que a gente seja mais compassivo e misericordiosos para com aqueles que precisam da nossa compaixão. Meus irmãos, diante dessa verdade, nós somos confrontados diretamente com as palavras aqui do nosso Senhor Jesus Cristo.
ele nos chama a uma profunda reflexão sobre o perigo de um julgamento injusto. E a essa altura eu tenho certeza que você sabe qual é o julgamento injusto. Um julgamento onde você se acha superior ao outro é um julgamento injusto. Não é um julgamento segundo a espiritualidade que Cristo aqui está ensinando aos seus discípulos. Meus irmãos, vejamos o que Cristo tem a dizer sobre a natureza desse julgamento que facilmente a gente pratica, né? Quem sabe você, antes de chegar aqui nessa noite, viu e no seu coração estabeleceu o juízo, quem sabe já bateu o martelo, deu o veredito, não tem jeito, vai para o inferno de cabeça para baixo. Meus queridos irmãos, vamos avaliar o que o nosso Senhor Jesus Cristo aqui nos ensina, né? Primeiramente, meus irmãos, Jesus ele condena o julgamento hipócrita. Veja o que ele diz no versículo 1 e 2. Ele diz assim, ó: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Perceba, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui. Jesus não condena todo tipo de julgamento, mas sim um julgamento injusto, um julgamento cruel, um julgamento hipócrita. E o que é esse julgamento hipócrita, irmãos? É um julgamento que não consegue ver a si mesmo. Jesus está falando para os seus discípulos, muitos deles ensinados pelos mestres da época, os religiosos, os fariseus, que andavam com roupas grandiosas, com vestes talares, para mostrar ao mundo de que eles eram santos. Vocês devem lembrar, quando falamos aqui das orações, o que é que esses homens religiosos faziam? Eles iam para as praças e ali falavam em voz alta, para que as pessoas, ouvindo as orações deles, pudessem dizer como eles são santos. Quando faziam jejum, eles andavam, irmãos, com a cara abatida, pasmo, dizendo aos outros: eu estou fazendo jejum. Tudo para dizer aos outros: eu sou santo, eu sou superior a você. E Jesus então vai dizer para aqueles homens que o juízo que eles estabelecem será também o juízo estabelecido sobre a vida deles. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você não consegue ver o seu pecado e se acha superior, quando você for julgado pelos outros, que também se verão na posição de superior a você, você sofrerá um duro juízo. Um duro juízo. E qual é a sabedoria? Seja humilde. Veja quem você é. Seja autêntico. Não seja hipócrita, como Jesus vai aqui exortar. Não seja alguém que finge que viva com a máscara para pintar a boazinha ou o bonzinho para os outros. Seja você mesmo. Porque quando você vê quem de fato você é, você olhará para o outro com misericórdia. Você não estará numa posição de superioridade. Você não será um santo. Você só será mais um pecador necessitado da graça de Deus. Meus queridos irmãos, Martin Lloyd-Jones, ao comentar essa passagem no seu livro O Sermão do Monte, ele diz o seguinte: não julgueis significa não condeneis pessoas injustamente e de maneira hipócrita. Não tome o lugar de Deus ao determinar o destino eterno de alguém com base apenas nas aparências superficiais. Martin Lloyd-Jones diz isso aqui de uma forma muito interessante. Ele está dizendo o seguinte: todas as vezes que você julga alguém, você toma o lugar de Deus. E esse julgamento não é justo, sabe por quê? Porque no lugar de Deus você nem se compara a Ele, você é um pecador. Quem é Deus, irmãos? Deus não tem pecado, Deus é santo, Deus é separado de toda corrupção, não há pecado nele. Irmãos, a glória do Senhor é excelsa. Nós não temos condições, na nossa condição de estar na presença do Senhor, se não for a graça dele sobre nós em Cristo Jesus. Este é Deus, o Deus santo, o Deus que fulminou os filhos de Arão quando chegaram diante dele com fogo estranho e feriram a santidade de Deus e por isso morreram. Este Deus pode sim julgar, este pode julgar, mas todas as vezes que nós, pecadores, julgamos os outros, nós nos colocamos no lugar de Deus. E o nosso juízo será sempre injusto, porque eu e você somos pecadores. Jesus está dizendo: não julgueis, meus irmãos,
para vocês não serem julgados, porque vocês não escaparão, vocês também falharão. O juízo que vocês hoje estabelecem com tanta força, com tanto ódio, muitas vezes, um dia se voltará contra a vida de vocês, então não é sábio que vocês façam isso. Meus irmãos, a Escritura esclarece ainda mais isso em João 7,24. Jesus diz assim, João 7,24. Acompanhe na sua Bíblia, ou então escreva aí para depois você ler essa passagem em casa com mais cuidado. Ele diz assim: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Irmãos, não julguem segundo as aparências. Jesus não está dizendo para você não julgar de jeito nenhum. Ele está ensinando a você como deve ser julgado. E aí ele diz, julguem pela reta justiça. Pela reta justiça você nem eu passamos. Porque a justiça de Deus, o verdadeiro discernimento no juízo, vem quando nós entendemos a nossa pecaminosidade, a nossa fraqueza. Meus queridos irmãos, quantas vezes nós não agimos assim, né? Quantas vezes nós não estamos no lugar de Deus? Pastor, mas eu vejo a falha, eu olho, não tem como eu esconder, está lá, pecou, falhou, sim. Mas o pecado do outro que você tem visto não é para que você se sinta melhor. O pecado do outro não é para que você se ensoberbeça e diga, mas eu não peco, nisso aí eu não peco. Ou você se sinta bem vendo a desgraça do outro. No fundo, isso é fruto do orgulho, né? O orgulho faz isso com a gente. A gente muitas vezes quer se sentir bem, dizendo, pelo menos eu não peco nisso, né? Pelo menos eu não erro nisso. É orgulho, irmãos. O que Jesus quer é que nós tenhamos a misericórdia de Deus. Muitas vezes apontamos o pecado de alguém sem misericórdia, sem percebermos que nossa atitude é tão pecaminosa quanto a falha daqueles que julgamos. Porque nós estamos tentando tomar o lugar de Deus. Nós estamos sentando no trono de Deus. É por isso que Paulo, quando ele fala para a igreja, né, como tratar aqueles que nos ferem, ele diz o seguinte: entregue a vingança a Deus. A vingança não é de vocês. A vingança não é de vocês, a vingança é de Deus. Sabe por quê? Porque só Deus pode julgar justamente. Eu e você não podemos. Mas então eu não vou julgar, pastor? Eu não devo julgar? Você deve julgar com misericórdia. Você deve, antes de dizer se está certo ou errado, antes de apontar o cisco no olho do outro, perceber a trave que está no seu olho. Aí você vai estar pronto para julgar. Faça isso e você vai ver quanta misericórdia vai invadir o seu coração. Como o Espírito Santo vai te usar poderosamente para ser instrumento de misericórdia e de graça para com aqueles que precisam. Meus queridos irmãos, o primeiro passo para mudar essa situação, essa nossa condição de julgadores, é reconhecer nossa necessidade profunda da graça diária do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos abandonar o nosso orgulho religioso, que às vezes, pode nos dar aquela sensação de que eu vou para a igreja todo domingo, eu estou sempre no culto de oração, eu conheço toda a Bíblia, minha teologia é boa. Levar você a fazer juízo sobre o outro, tomando o lugar de Deus. Meus queridos irmãos, precisamos de humildade, uma humildade ensinada e aprendida pela misericórdia de Deus. Peçamos ao Senhor olhos espirituais para ver corretamente. E ver corretamente é dizer, meu amigo, nós somos farinha do mesmo saco. Meus irmãos, após entender então essa condenação aqui hipócrita que Jesus ele adverte para que os discípulos não sigam nesse tipo de julgamento, nós somos levados ao próximo ponto aqui, que é essencial para uma vida espiritual saudável. E que ponto é esse? Em segundo lugar, Jesus ele ensina a necessidade de autoconhecimento antes da correção fraternal. Antes de você pensar em corrigir o seu irmão, conheça quem você é. Peça a Deus, Senhor, revela um pouco mais de mim. E quando a gente, irmãos, pede esse conhecimento de Deus, a gente fica até apavorado com a nossa natureza, o que somos capazes de fazer. Eu não sei se você já teve essa experiência, irmãos, mas eu já tive. Eu tenho, de vez em quando aparece, ela reaparece de novo. Que é aquela sensação de que, meu Deus, essa minha natureza humana é terrível.
Eu sei do pecado, mas é como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que está em mim, esse está sempre me conduzindo, me instigando a fazer aquilo que eu não deveria fazer. E quando eu me deparo diante dessas situações, irmãos, meu coração bate mais forte, e eu preciso, Senhor, me dar mais graça, Senhor, tem mais misericórdia de mim. A gente não pode camuflar essas coisas, a gente tem que viver realmente como Deus revela que somos. E nós somos pecadores, e o pecado muitas vezes ele está atuando lá, fazendo coisas que a gente não quer fazer. A gente tem certeza, não deveríamos fazer isso aí, mas ele está lá agindo. Então Jesus ele chama a necessidade que temos de nos conhecermos antes de fazermos qualquer correção diante daqueles que julgamos. E aí ele diz no versículo 3, observe aí. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? E aí a expressão forte, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É interessante que Jesus usa uma imagem bem marcante, né? E bem exagerada. Aqui ele usa uma imagem bem exagerada e essa imagem é didática. Porque a gente lembra facilmente, né? Todas as vezes que a gente escuta de não julgar o outro, tira o cisco, ele diz, tira uma trave, imagina o que é um cisco no olho, né? É uma coisinha, como a gente diz, uma frespinha, né, dentro do olho, coisinha nada lá, né? De repente pode ser até um pedacinho de uma madeira, de uma folha, de alguma coisa que cai no seu olho, que até olhando assim não dá nem para perceber. Mas aí ele exagera naquele que julga, ele diz, você tem uma trave no seu olho. Tem uma trave. Imagina uma linha, aquelas linhas que são usadas em casas para construir. Você tem uma linha dessa dentro do teu olho. Naquele a quem você faz o julgamento, tem um cisco, mas no teu olho tem uma trave. Por que ele exagera? Ele quer que você perceba a sua condição, a nossa condição. Ele quer que nós enxerguemos as nossas fraquezas, porque enxergando a nossa fraqueza, quem de fato nós somos, nós olharemos para o outro e veremos o que? Uma trave? Veremos, irmãos? Veremos um cisco. Olharemos e dizendo, meu amigo, você pecou, mas o meu pecado é bem maior do que o seu. E quando a gente percebe isso, irmãos, nosso julgamento muda. A nossa visão muda sobre os erros do outro. Meus queridos irmãos, o Senhor ensina claramente que o julgamento correto começa sempre conosco mesmos. Eu sei que você tem visto muitos erros, eu também tenho visto muitos erros, irmãos, mas eu preciso, antes de tudo, ver o meu erro, para que eu possa julgar de forma autêntica. Essa verdade, irmãos, ela é reforçada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, veja o que diz Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1, diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, devem restaurar essa pessoa com espírito de brandura, e cuide para que você também não seja tentado. Meus irmãos, como o ensinamento aqui de Jesus está ecoando nos escritos de Paulo. Paulo diz, vocês não são espirituais? Vocês não são espirituais? Pô, se vocês são espirituais, vocês têm entendimento. E que vocês também são pecadores. Então, olhem para o outro, né, aquele que tem alguma falta, aquele que tem um cisco no olho dele, e procure restaurar esse irmão, percebendo que você também tem pecado e você é cheio de fraqueza. Meus queridos irmãos, cuide para que você também não seja tentado, Paulo diz. Por quê? Porque quem julga também é pecador. Porque aquele que está discernindo a vida do outro também é pecador. Meus irmãos, muitas vezes quando a gente convive com pessoas, né, que não compartilham do mesmo princípio espiritual que Cristo aqui nos ensina, como é fácil a gente ver isso, né? O homem sem Deus, ele rapidamente estipula um juízo. Me permitam aqui um exemplo que a gente está vendo aí, acho que todos vocês sabem, do caso daquela mulher que pichou lá a imagem
do STF com batom. Meus irmãos, essa semana que passou agora foi estabelecida, né, pelo menos a primeira pena, né, 14 anos para aquela mulher. Meus irmãos, eu fico olhando para coisas como aquela que não tem nada a ver de espiritual, são pessoas que não temem a Deus, só conhecem aquilo que é mundano mesmo. Irmãos, é um exemplo claro do homem que não conhece a si mesmo. Essa semana, um dos ministros, o Fux, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, que debaixo da toga dele, da toga dos ministros, existe um coração humano. Aquele homem, ele certamente conhece em alguma medida a Bíblia. Mas o que ele está falando ali é o que Jesus está chamando a atenção aqui para nós. Nós precisamos perceber a nossa humildade, a nossa condição de seres humanos, que falhamos. Aquela mulher falhou? Falhou. Mas, irmãos, para a pena estabelecida, aquele absurdo, 14 anos, uma mãe separada dos filhos, não faz sentido algum, meus irmãos. Quando um homem estabelece um juízo como se fosse o melhor, o Deus, ele está usurpando o lugar de Deus. E quando ele age assim, Jesus diz, ele um dia também será julgado. E eu vou dizer uma coisa que eu disse a Mirella esses dias, eu estava dizendo a minha esposa esses dias. Aquele homem, no caminho que ele está indo, se ele não aprender da misericórdia de Deus, o juízo que virá sobre a vida dele será sem dó, meus irmãos. Não sei quando, mas escuta, eu estou dizendo, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Então, meus queridos irmãos, aprendamos com Cristo Jesus. Aprendamos a misericórdia que Jesus nos chama a exercer pela nossa condição de seres humanos, pecadores e falhos. Meus irmãos, a pena deveria ter uma pena, aquela mulher? Deveria. Mas, irmãos, 14 anos é crueldade. Por uma mulher que, comparada a outros que inclusive já foram soltos, bandidos que foram soltos, irmãos. O que é que aquela mulher fez, irmãos? Onde é que está a misericórdia? Onde é que está o coração de carne que bate dentro de nós? Jesus nos ensina a olhar para a nossa condição humana. Humana. É desumano, irmãos, quando nós vemos esse tipo de juízo. Agora, detalhe, de um homem que não conhece a Deus. Porque de um cristão não pode, irmãos. Não pode. Porque a gente não comunga desse tipo de juízo. Meus queridos irmãos, devemos diariamente nos colocar diante do espelho e perguntar, espelho, espelho meu, existe alguém tão pecador quanto eu? Meus irmãos, a gente precisa fazer essa avaliação diária, porque eu tenho certeza que se você diz, pastor, eu não tenho problema com o pecado. Eu lembro de uma pessoa que eu conversei uma vez, já uma pessoa madura, né? Que se diz cristã, e a pessoa dizia para mim, olha, meu irmão, todo mundo é pecador. E aí ele dizia bem assim, é verdade, pastor, mas faz um tempo que eu pequei, viu? E eu dizia àquele irmão, meu irmão, você acabou de pecar. Seu orgulho denunciou a sua condição. A gente precisa, irmãos, todos os dias observar bem a nossa vida. Não é para nos sentirmos melhor, é para agradecer a Deus pela graça dEle, o favor dEle. Porque, irmãos, embora pecadores, o sol e a chuva caem todos os dias sobre nós, não é isso? Deus nunca tirou o ar da sua vida porque você é pecador. Nunca tirou. Você continua respirando. Você comeu hoje antes de sair de casa, Ele nunca deixou de prover na sua mesa, mesmo você sendo pecador. Graça de Deus. Então, meus irmãos, reconheçamos a nossa condição para afirmarmos, né, que somos pecadores e assim exercermos o juízo correto. John Stott, o saudoso John Stott, ele diz o seguinte: é preciso primeiro remover a trave dos nossos próprios olhos, se quisermos verdadeiramente ajudar os nossos irmãos. Não tem como estender a mão para o outro, como Cristo estenderia, sem que antes você tire a trave do seu olho. Ou sem que antes você reconheça a trave que está no seu olho. Meus queridos irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Porque certamente nessa semana, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lembrar disso a você. Tenho certeza que essa palavra vai ecoar no seu coração, porque você vai se deparar com muita gente equivocada, errada, pecadora. E depois de entendermos, então, irmãos, nosso próprio coração, Jesus agora nos chama a algo mais. Nessa condição de reconhecimento de quem nós somos, nós estamos prontos para compreender como devemos agir em relação ao mundo que nos cerca.
E aí Jesus, em terceiro e último lugar, ele vai nos ensinar que se deve ter discernimento espiritual na proclamação da verdade. O que ele vai dizer no versículo 6 parece algo desencontrado do que ele vem falando, do ensinamento dele, mas não é, e eu queria mostrar isso a você. Ele diz assim: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Meus irmãos, Jesus conclui aqui alertando-nos sobre a necessidade de discernir como, quando e com quem compartilhamos as preciosas verdades espirituais. Diante do que ele está falando de fazer um julgamento, entendendo a nossa condição de misericórdia, todas as vezes que pedimos aos homens, ensinamos a misericórdia àqueles que não conseguem enxergar a si mesmo, o que é que nós estamos fazendo? O que ele está dizendo aqui, lançando pérolas aos porcos. Essa mensagem nessa noite, irmãos, ela pode ser pérolas aos porcos, porque ela pode cair num coração que diz: eu sou bom demais, que não consegue enxergar o seu pecado, que não consegue lembrar do pensamento terrível que teve hoje à tarde. Meus queridos irmãos, quando nós tentamos exortar uma pessoa que não consegue se enxergar a si mesmo, quando expomos a verdade para elas, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos lançando pérolas aos porcos. Inclusive, ele usa uma imagem de um cão, que quando nós lançamos para eles ali a verdade, ele pode se voltar para nós e fazer o quê? Como ele diz aqui, nos estraçalhar. Porque se eu chego para o outro e digo: você é um pecador, viu? Você não pode fazer esse tipo de julgamento. Aquele que recebe isso, se ele não tiver a verdade no coração, ele vai ficar irado com você. Quem é você para dizer que eu sou um pecador? Meus queridos irmãos, pastor Hernandes Dias Lopes, ele observa sabiamente, ele diz o seguinte, que não devemos lançar pérolas preciosas a quem não valoriza as verdades eternas. É preciso discernir com sabedoria as oportunidades e os corações que estão abertos. Aqui de púlpito a gente presume que há corações abertos. Aqui de púlpito eu presumo que vocês estão ouvindo essa mensagem e estão buscando a sabedoria de Cristo. E é por isso que essa mensagem, ela vai chegar ao coração de vocês. Mas será que em todo momento e todas as pessoas aceitarão essa mensagem? De jeito nenhum, irmãos. E quando nós falamos disso, nós estamos fazendo como lançando pérolas a quem não sabe valorizar as pérolas. E a gente pode, inclusive, até arrumar grandes confusões. Sabe quem aqui nos ensina isso? Lá, o sábio Salomão. Provérbios capítulo 9, versículos 7 e 8. Eu vou ler para você entender bem o que ele está dizendo aqui. Provérbios capítulo 9, 7 e 8. Ele diz assim, ó: quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o perverso recebe insulto. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Nós poderíamos dizer, pegando as palavras de Jesus, não repreenda o zombador, porque ele vai ser um cão que vai se voltar contra você e estraçalhar você. Então Jesus diz: tenha um discernimento, tenha um discernimento. E aí ele continua dizendo, o finalzinho de Salomão aí no versículo 8, ele diz: repreenda o sábio e ele o amará. Ele se tornará mais sábio. Deixa eu fazer uma observação. Meus irmãos, muitas vezes na vida da gente, a gente vai precisar de alguém que veja o que a gente não está vendo. A gente que é casado, a gente já experimentou isso em algum momento da nossa vida. Quando a gente estava certo de que aquela decisão era a melhor, e aí a gente fala com a esposa e a esposa vê de uma outra maneira. E aí quando nós ouvimos a palavra que muitas vezes vem como repreensão, dizendo: não faça isso, não vai por esse caminho. A gente naquele momento, Deus nos dá a chance de ponderar as nossas escolhas, as nossas decisões. Sabe quem é que faz isso? O sábio. Porque o zombador, o insensato, ele escuta e ele não pondera, ele acha que a repreensão tem a ver com a pessoa dele, com o ser dele.
ele se sente rebaixado e se deixa tomar pelo orgulho e vai para cima do outro e quer estraçalhar o outro. Mas o sábio não. O sábio pondera, diz, espera aí, ela falou, deixa eu pensar, né? Vou pensar, não vou aceitar tudo, mas eu vou pensar. A gente tem que ter esse discernimento, irmãos, quando a gente fala da situação e da condição de todos nós. Porque nós podemos olhar para alguém que está julgando e dizer, você é um pecador, e arrumar uma confusão com isso. Porque a palavra do Senhor diz aqui, repreende o tolo, parafraseando, e você vai arrumar um problema para a sua vida. Então, peça discernimento a Deus. Discernimento para saber quem é sábio. Para saber quem vai olhar para a pérola e dar o verdadeiro valor da pérola. Para que você não lance pérolas aos porcos. Isso nos chama, claro, irmãos, a maturidade espiritual. A maturidade espiritual. Não significa julgar quem merece ou não ouvir o Evangelho. Não é isso que ele está tratando aqui. Mas reconhecer o tempo e o modo apropriado para a gente compartilhar certas verdades profundas com pessoas que as receberão com desprezo e hostilidade. Irmão, às vezes tem pessoas que não vale a pena você dar uma correção moral. Porque ela não vai se corrigir. Não vai. Eu estou falando aqui de correção moral, não estou falando de pregar o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho. Em todo momento, não deixe de pregar. Mas corrigir moralmente, lá no trabalho, na escola. Tem pessoas que você vai perder o restante dos seus cabelos. Ou quem sabe, embranquecer mais a sua cabeça, porque não vai mudar. E você tem que ter discernimento para isso. Porque sem discernimento, você pode perder até a sua vida por conta dessas coisas. Meus queridos irmãos, peçamos a Deus sempre discernimento para saber como e quando falar. Uma vez eu conversava com uma pessoa e, vez ou outra, a gente encontra pessoas assim. Chegava para mim e dizia assim, eu gosto de falar a verdade. Comigo, a verdade, eu falo. E é bom, a verdade tem que ser dita. A gente foi chamado para viver com a verdade. Só que tem uma coisa, irmãos. Verdade dita fora de tempo é imprudência. A verdade, ela precisa ser dita e acompanhada com o discernimento para saber quando. Porque se você diz a verdade fora de tempo, você pode arrumar um problema. Você pode estar tentando apagar a fogueira com gasolina. Não tem como. Vai só aumentar, e você não vai saber como sanar a situação. Meus queridos irmãos, peçamos a Deus essa semana esse discernimento. Senhor, me dá o discernimento para que eu possa dizer a verdade, mas com prudência, na hora certa. Na hora certa. E quando a verdade é dita na hora certa, Salomão diz que é como uma maçã de prata. Você já viu essa imagem, ou já tentou visualizar essa imagem? É bonita, né, meus irmãos? Imaginem uma maçã de prata numa bandeja de ouro. É uma imagem belíssima. Ele quer dizer que quando você diz a sua palavra no tempo certo, na hora certa, você está fazendo exatamente isso, expressando a beleza e a sabedoria do Espírito Santo na sua vida. Então peça essa semana discernimento para isso. Peça o discernimento. Não saia pipocando para todo lado. Eu estou com a verdade, vou dizer. Nem sempre é assim, meus irmãos. E talvez você esteja aí com a cabeça, né? Ai meu Deus, porque você disse a palavra fora de tempo. E isso arrumou o problema para você. Meus irmãos, nós somos chamados nessa noite a refletir profundamente sobre o tipo de julgamento que fazemos. E o julgamento que Cristo quer de nós é que seja um julgamento cheio de misericórdia. É que estejamos aptos para discernir o erro e olhar para o erro alheio como cisco, percebendo antes de tudo a trave que está nos nossos olhos. Cristo nos chama a uma vida de discernimento equilibrado e justo antes de emitirmos qualquer juízo contra aquelas pessoas que têm, pisado no nosso calo. E que a gente sabe que são pecadores. Nós não somos perfeitos, mas somos continuamente transformados pela graça dele. Louvado seja Deus por isso, né, meus irmãos? Continuamente Deus nos transforma. E essa graça, irmãos, nos leva a uma posição de misericórdia, de graça para com os outros. Eu gosto muito de refletir sobre a expressão que Jesus resume, né? A lei. Ele diz, amarás o próximo como a ti mesmo.
Já parou para pensar como você é misericordioso todas as vezes que você falha? Quando o outro falha, não. Imediatamente você estabelece o juízo. Mas quando você falha, você rapidamente estabelece, eu falhei porque eu estava assim, porque eu estava na TPM, porque eu estava virado, porque você começa a se dar razões para justificar o seu erro. Rapidamente você é misericordioso com você. Quando Jesus diz, amarás o próximo como a ti mesmo, a gente poderia, pegando o princípio espiritual, dizer o seguinte: olha para o outro, ama ele, e seja rápido em exercer misericórdia sobre o outro, como você exerce misericórdia sobre você mesmo. Quando você fizer isso, você estará dando sinais de maturidade espiritual. Quando você fizer isso, você não estará mais no jardim de infância da espiritualidade. Você terá avançado um pouco mais. Meus queridos irmãos, que Deus nos ajude a viver com discernimento espiritual e assim seremos, de fato, luz nesse mundo tão necessitado da graça divina. Que Deus nos ajude. Que Deus, essa semana, nos leve a viver e a experimentar aquilo que ouvimos na sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra conhece as nossas necessidades. Ela foi escrita, Senhor, para nos aperfeiçoar. O Senhor nos deu a revelação de si mesmo, para que nós possamos saber como viver para Ti, como viver, Senhor, fielmente para o Senhor e debaixo da Tua misericórdia e da Tua graça. E nós te pedimos nessa noite, diante do que aqui a Tua palavra nos ensinou, que o Senhor, Pai, nos capacite, Deus, a viver de forma madura, olhando, Senhor, os erros que estão à nossa volta, mas percebendo antes de tudo, Senhor, o tamanho do erro que carregamos nas nossas costas. Pai, assim seremos misericordiosos, Senhor, para com aqueles que têm falhado. E eu sei, Senhor, que não são poucos os que precisam da nossa misericórdia. E eu te peço nessa noite, seja com os meus irmãos, seja com esta irmã, seja com este irmão que aqui nessa noite ouviu esta palavra, que o Teu Espírito Santo os capacite, que o Teu Espírito Santo os revigore, Senhor, para que eles possam viver aquilo que o Senhor aqui nos ensina. Não deixe, Senhor, que o inimigo venha, Deus, lançar sobre o rosto deles as suas falhas e desmotivá-los ou desanimá-los, mas que eles possam encontrar forças em Ti, Senhor, no Deus gracioso, no Deus cheio de misericórdia, e clamando a Ti, Senhor, que nós possamos evidenciar também a Tua misericórdia através das nossas ações. Pai, dá-nos a oportunidade para isso nessa semana. Seja com os meus irmãos, seja comigo, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.